Olá, prezados, olá, prezadas, muito boa noite para todos. Os senhores já me conhecem, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e esta é a disciplina Psicologia em Saúde. E hoje nós faremos uma reflexão acerca da saúde pública no Brasil e, mais especificamente, sobre o reconhecimento da importância desse construto. Eh, isso, que nós entendemos como saúde pública, hoje, guarda uma relação muito profunda com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela recebe também a alcunha de Constituição Cidadã. E a pergunta que eu deixo é: por que a Constituição de 88 em específico, tem essa nomenclatura, né, Constituição Cidadã, né? Então, segundo, os doutrinadores da área do direito, e também da ciência política, a Constituição de 1988, ela inova significativamente em relação a todas as constituições que vieram anteriormente, né. Aliás, a Constituição de 1988, ela é promulgada em um momento muito sensível da história do nosso país, que é o momento que nós saímos da é o momento que nós saímos, ah, da 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 perdão, gente, da ditadura, né, ou seja, nesse momento, né, em diante, o Brasil já se encontra sob a égide de um governo democrático. E a Constituição de 1988, na verdade, vai representar, vai plasmar esse espírito democrático, né, ou seja, os legisladores que foram eleitos sob o voto democrático receberam a alcunha de delinear o novo texto constituinte, e não o fizeram de qualquer forma. Esse texto em específico, em contraste com todas as constituições anteriores, vai reconhecer uma gama de direitos fundamentais. Na verdade, vai reconhecer toda a gama de direitos fundamentais, né? E eu vou aqui descrever, antes de iniciar a nossa exibição de slides, quais são estes direitos fundamentais, né? Primeiro, nós podemos falar primeiramente, inclusive existe até uma discussão sobre isso, nós podemos falar em 5 dimensões dos direitos fundamentais. Aí você pode me perguntar: "Professor, por que nós falamos dimensões e não gerações?", né. Muitos livros didáticos, inclusive, vocês vão encontrar o termo geração, né. Agora, por que eu não uso esse termo, né, e por que a maioria dos doutrinadores prefere também por não utilizar esse termo? Geração, prezados, isso está é de conhecimento comum, né, geração é algo que vem e vai, né, é o que por exemplo, a gente vai ouvir do nosso avô, né, dos nossos pais: "Ai, no meu tempo, a minha geração isso, a minha geração aquilo", né, ou seja, a geração, quando nós falamos em geração, a gente tende a entender algo que, vem e depois é solapado por uma outra coisa, vem e é solapado por uma outra coisa. E quando nós falamos em direitos fundamentais, eles não são assim. Na verdade, os direitos fundamentais, eles se completam, eles se agregam, eles só têm sentido a partir do momento que eles se plasmam de maneira conjunta. E nesse sentido a gente pode falar, por exemplo, da primeira dimensão dos direitos fundamentais, que se reconhece sob a alcunha de, liberdade negativa em relação ao Estado. Ou seja, aqui o grande problema era a imposição arbitrária que o Estado impunha em relação às pessoas. Então, nesse sentido, para se garantir que isso não ocorra novamente, uma gama de direitos foi plasmado na nossa Constituição, a fim de garantir que o indivíduo não seja desprovido deliberadamente dos seus bens, não seja deliberadamente desprovido da sua liberdade e muito menos seja desprovido
de sua vida ou tem a sua integridade lesada, né, pelo Estado. Então, nesse sentido, essa, dimensão do direito, ela o que que ela faz? Ela impõe limites, na verdade, em relação ao papel do Estado. Ou seja, o Estado, ele pode ir até o ponto em que ele não coloque em risco a saúde do indivíduo, ou melhor, aqui, né, de maneira maior, né, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é a conditio sine qua non para a efetivação de todos os demais direitos. E nem o Estado e nem ninguém pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, o texto constituinte aqui teve uma missão clara, né? Garantir que o indivíduo não seja deliberadamente atentado, né, em relação à sua vida, em relação aos seus bens, em relação à sua propriedade em suma, né, em relação à dignidade da pessoa humana de maneira geral. A segunda dimensão dos direitos fundamentais, e é aí que entra a saúde pública, o SUS, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, é o que nós reconhecemos como liberdade positiva em relação ao Estado. E aqui a alcunha que se dá são direitos econômicos, culturais e sociais, né? A primeira gama são direitos políticos e civis, e a segunda gama, direitos econômicos, culturais e sociais. Então, nesse sentido, se compreende o seguinte, que não basta evitar que o governo vá atentar, o Estado vá atentar contra a vida das pessoas. Na verdade, o que tem que se garantir de maneira geral é que o Estado, ele provenha aonde falta, né? Provenha naquilo que o indivíduo precisa. Parafraseando John Locke, o Estado aqui tem a função de garantir que o indivíduo ele tenha meios legítimos para fazer valer as suas potencialidades. Entra aqui a escola pública, não só gratuita, mas obrigatória a todos os brasileiros. Entra aqui também a saúde, não só pública, mas também com direitos vinculantes, né? Ou seja, a vacinação, por exemplo, é obrigatório, né? E não é só a vacinação de Covid que é obrigatória, né? E muita gente nem sabe, inclusive, dessa obrigatoriedade. Mas todas as vacinas que estão no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Da mesma forma que os direitos culturais, os direitos sociais também são garantidos, né? O direito de assembleia, o direito de reunião. A terceira gama de direitos fundamentais, o primeiro e o segundo direito, o primeiro e a segunda dimensão importam mais, né? Na verdade, para o nosso tema, porque eles versam em sentido bem direcionado com a saúde. Mas vale aqui a gente destacar também as outras dimensões, né? A terceira dimensão é o que nós entendemos como direitos transindividuais difusos e coletivos, né? Como eu gosto de falar, é aquilo que não é meu, aquilo que não é seu, aquilo que é nosso, né? Então entraria aqui, por exemplo, a autodeterminação dos povos, como por exemplo dos povos indígenas, e isso está ligado de maneira umbilical, né, com o direito à saúde, inclusive, né? Se um povo não tem direito a se autodeterminar, quiçá, né, quiçá, digo eu, de ter acesso à saúde, né? Entraria aqui também o direito ao meio ambiente, um meio ambiente que não seja degradado, com saneamento básico, né? De novo, não há de se pensar em saúde, não há de se pensar em indivíduo, não há de se pensar em dignidade da pessoa humana sem um meio ambiente, né? A quarta dimensão dos direitos fundamentais, dentro dessa visão, vai englobar o pluralismo, a participação. Então, entra aqui a participação política, né, o direito de expressão, né, o direito de votar, a mídia, né, independente, livre. E a quinta dimensão, na verdade, a gente ainda discute o que é, né, seria, a princípio, o direito
a paz, né, e também talvez aqui um contraponto em relação às novas tecnologias, né. Vou dar um exemplo, a privacidade genética, né, estima-se que daqui 10 anos, né, um exame genético vai ser muito barato, né, coisa de $5, né. E a pergunta que fica é, né, quem você não gostaria que tivesse acesso aos seus dados genéticos, né? Você gostaria que o seu empregador tivesse acesso a isso? Que isso fosse um critério de uma entrevista de emprego, que o seu plano de saúde utilizasse isso para reajustar os valores cobrados, né? O direito ao esquecimento, né, tão em voga depois do ano de 2016, né, quando um homem entrou com uma ação contra o Google para que o seu nome não aparecesse mais na lista de busca, porque esse homem, na verdade, ele faliu uma empresa e todo mundo, evidentemente, está suscetível a isso, né? Principalmente num país pobre de terceiro mundo como o Brasil, o Brasil, mas esse caso nem foi no Brasil, mas em qualquer lugar, todo mundo está sujeito a isso. E basicamente, depois disso, né, se reconheceu que ninguém pode pagar para sempre, né, pelos seus erros, né? Ou seja, nós temos direito, né, que as pessoas esqueçam, né? É o caso, por exemplo, de alguém que já cumpriu pena no sistema penal e muito bem, né? Ele vai trabalhar, aí o empregador pede os seus antecedentes criminais, né? E esse documento, por sua vez, atrapalha o processo de condenação, porque de contratação, perdão, porque o empregador vai ver lá e falar, opa, esse cara cumpriu pena, né? E aqui fala o preconceito, né? O preconceito ele acaba falando sempre mais alto, né? E na verdade a pena ela não pode se estender para além da duração da sua condenação. Né, a partir do momento que você deixa, já cumprindo a pena, né, já em liberdade, você deixa de ser contratado por conta do seu antecedente criminal, é como se você ainda estivesse pagando pelo crime, pelo menos em consequência, né? Enfim, essas são as dimensões do direito fundamental e todas elas foram reconhecidas em maior ou menor medida dentro da Constituição de 1988. E não é à toa que a gente chama esse documento jurídico de importância descomunal de Constituição cidadã, porque ela faz dos indivíduos mais do que meros sujeitos, né? Faz deles indivíduos de direito, né? Ou que seja sujeitos, né? Sujeitos de direito, né? Sujeitos que não podem ser, de acordo com a primeira dimensão, desprovidos deliberadamente por parte da sana do Estado, da sua vida, dos seus bens, da sua integridade. Um indivíduo que tem direito de receber do Estado direitos culturais, sociais, econômicos, esses direitos têm que ser garantidos. Um indivíduo que tem direito aos direitos transindividuais difusos e coletivos, ou seja, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, a paz, né? A paz. Esse axioma, inclusive, ele se torna importante principalmente no término da Segunda Guerra Mundial, aonde surge a principal questão, né? Afinal, como que a gente garante que algo terrível, né, como a Segunda Guerra, os campos de concentração de Auschwitz, de Dachau, as atrocidades que aconteceram no Japão, na Itália fascista, não ocorram novamente, né? Entra aí, nesse caso, os direitos de quarta dimensão, né, que seria o pluralismo, a participação, né, o direito de votar e ser votado, o direito da liberdade de expressão, o direito de associação, né, o direito da livre imprensa, enfim, né, por isso que esse documento é tido como tão importante. Prezados, nesse momento eu vou compartilhar a minha tela com os senhores e volto a dizer, como em todo encontro, na verdade, os senhores são o protagonista desse tipo de live, né, desse tipo de fala, né? Evidentemente que eu tenho aqui um roteiro, né, para seguir, mas, né, o que eu priorizo, né, em todas as apresentações são as perguntas dos senhores, né? São as inquietudes, né? Esse é o momento que vocês têm para falar mesmo, né? Então eu peço que, primeiro, né, se já tiverem alguma dúvida referente aos encontros anteriores, podem tecer elas agora.
esse é o momento, eu estou plenamente à disposição em responder, e caso não tenham ficado dúvidas dos encontros anteriores, nós vamos seguir em frente, mas creio que podem aparecer dúvidas e inquietudes durante a apresentação. Então eu peço, por favor, né, não precisa pedir licença, não precisa nem levantar a mãozinha. Abre o microfone ou escreve aqui no chat, não fique com a dúvida. Repito, não fique com a dúvida. Esse é o momento de esclarecer, né? Esse é o momento de colocar tudo em panos limpos, né? Bom, eu vou compartilhar a tela e qualquer dúvida, qualquer questão, eu fico à disposição. No momento que eu estou compartilhando a tela, eu acabo não vendo aqui o chat, né, o Meet. Então, nesse sentido, eu peço que me interpelem mesmo, né? Peçam, pode abrir o microfone, fala, enfim, tá todo mundo em casa aqui, né? Estamos todos juntos, né, nessa empreitada. Vou compartilhar a tela aqui com os senhores. Inclusive, o nosso slide, ele vai ser também, eu já passei, assim como fiz nas aulas anteriores, para nossa equipe técnica, e ele vai ficar disponível no nosso sistema, né? Você pode acessar o slide em qualquer momento, né? Isso é uma grande vantagem para, nesse momento, você não perder tempo tirando print da tela, copiando, nem nada disso, né? Esse nem é o momento de apresentação da minha parte, é um momento de diálogo, né? Um momento para conversarmos, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me pontuem, né? Não fiquem com a dúvida. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e eu acho que todo mundo sabe, é que o Brasil é um país extremamente desigual, né? De norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, nós temos 27 unidades da federação que, de tão diferentes que são, poderiam ser países independentes, né? Aliás, nós temos literalmente quase que uma Europa, né, dentro de um único país, né? E se por um lado é muito bom ter um país grande, né, porque nós temos acesso a riquezas, né, a recursos naturais, a um clima ultra frutífero, né? De outro lado, cria-se aqui uma série de desafios, né, principalmente desafios sociais. A cultura é muito diferente, e tudo isso vai reverberar na esfera política, né? Para que o Estado ele consiga atender não só os direitos de primeira dimensão, ou seja, evitar, né, de se intrometer na vida dos outros. Eu acho que essa é a melhor forma de falarmos em liberdade negativa em relação ao Estado, né? Mas para que o Estado ele possa atender também as demandas das pessoas, né, conforme a segunda dimensão dos direitos fundamentais, ele tem que conhecer uma população muito ampla, e nós sabemos que isso é extremamente difícil, né? No momento que eu faço essa live, por exemplo, o Brasil está concluindo um censo e milhares de pessoas não responderam, né? O censo não conseguiu chegar a milhares de pessoas. Na verdade, esse resultado já era para ter saído no ano retrasado, foi adiado para o ano passado e foi adiado novamente para esse ano, né? E isso eu acho que pode ser tanto, evidentemente, que uma falta de vontade das autoridades competentes que vão se relacionar a isso, mas como, enfim, eu não tenho grandes informações desse tipo, né? A gente só pode colocar como um escopo de possibilidade, né? Nunca fazer uma afirmação nesse sentido, mas pode ser, é uma possibilidade. E uma outra, evidentemente, é a própria dificuldade operacional, né? É um país de dimensão continental, é um país que tem regiões que são praticamente inacessíveis, né? Você só consegue acessar de barco, de avião. Aliás, como você não tem pista de pouso nesses lugares, né? Você consegue acessar de helicóptero, mas o helicóptero, evidentemente, que ele tem uma vida
útil, né, de gasolina, né, quer dizer, de combustível muito curta, então ele tem que sair de uma proximidade de uma região que seja próxima, então é muito difícil. Essa que é a grande verdade, né? O Brasil tem, o governo brasileiro ele tem muita dificuldade, né, de chegar de fazer aquilo que aquela dupla, né, o Chitãozinho e Chororó sempre cantavam, né, de ir aonde o povo está. É muito difícil, né? E nesse sentido, as dificuldades no acesso e na cobertura de serviços da atenção básica, né? Lembrando que a atenção básica ela é constitucionalmente instituída e ela é um direito universal, né? Todos os brasileiros têm acesso, têm direito, né, a terem acesso à atenção básica, mas como nós bem sabemos, esse direito nem sempre é atendido, esse direito nem sempre é respeitado, né? Esse direito ainda está em fase de construção. E você pode me dizer, falar, não, professor, mas pelo amor de Deus, né? Esse direito ele já está concedido desde a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né, que traz aqui essa responsabilidade em relação ao Estado, né, no que diz respeito à segunda dimensão, né, os direitos culturais, civis, econômicos. Pois é muito triste, né, ver que a letra da lei ela é muitas vezes apenas um direcionamento, né? Desde 1988 houveram avanços indubitáveis, na é verdade. Todo mundo está vendo, né? É só olhar o próprio SUS, né? Imagine o que seria a primeira, segunda, terceira onda de Covid, né? Nós já estamos agora na sexta onda, enfim, uma onda muito mais fraca que as demais. Mas imagine o que seria essas 3 primeiras ondas que ceifaram 700 mil vidas, né, deixaram milhares e milhares de pessoas sequeladas, né, algumas com sequelas ad eternum, né? Eu pergunto, né, o que seria do Brasil sem o Sistema Único de Saúde? Né, o que seria do Brasil sem as suas 36 mil salas de vacinações? Nem os Estados Unidos, né, tem um sistema tão estruturado como o nosso, né? Nem a Europa dispõe de tantas salas de vacinações como nós, né? E isso é indubitavelmente um grande avanço. O Brasil já chegou a vacinar 10 milhões de crianças em um único dia, né? Não contra a Covid, né? Enfim, com outros imunizantes, mas é um feito hérculo, né? E, enfim, em alguns pontos a saúde segue em trancos e barrancos, mas em outros segue em avanço até exponencial, né? Então, nesse sentido, as dificuldades no acesso à cobertura dos serviços de saúde na atenção básica vão contribuir para ampliar as inequidades em saúde, principalmente nas populações mais vulneráveis, né? Principalmente para naquelas populações que mais precisam da atenção básica, né? Não necessariamente naquela população que já tem o plano de saúde, que tem alguma alternativa privada. Não, essa não vai ser necessariamente afetada, né? A afetada é aquela que já é mais vulnerável ad hoc, né? Bom, a Constituição de 88, como a gente bem viu, ó, é interessante eu mostrar essa foto aqui, dos nossos constituintes, né, dos nossos legisladores, erguendo aqui, o documento, né, e confesso que é uma foto muito bonita, né, que é uma foto, emocionante e um momento, na verdade, disruptivo da história do nosso país, né, um momento que nós rompemos com o passado autoritário, né? Um passado que não tinha comprometimento para com os direitos humanos e nem tampouco com a dignidade da pessoa humana. E entramos em uma outra era. É evidentemente que eu não estou dizendo que a Constituição de 1988 foi a panaceia para todos os nossos problemas, né? Ao contrário, nós vivemos problemas ainda muito difíceis de se resolver. Aliás, muitos dos problemas que existiam antes da promulgação da Constituição de 1988,
eles estão entre nós ainda, né? Nós ainda estamos vendo como combatê-los, né? Mas a Constituição de 1988, de maneira inegável, armou os cidadãos, né, de uma outra forma, reconheceu os direitos de uma outra forma, deu um direcionamento sem precedente da história do Brasil, seja no ponto de vista econômico, seja no ponto de vista político, né, seja no ponto de vista social. É por isso que esse documento detém tanta importância, perdão. Então, a Constituição de 1988, ela traz três arcabouços de contribuição. A primeira é o reconhecimento do conceito ampliado de saúde, ou seja, a gente não traz mais aquela ideia que saúde é ausência de doença. Não, né? A saúde, ela vai muito além do escopo físico. Ela envolve a saúde mental, ela envolve o bem-estar, ela envolve a capacidade dos sujeitos atenderem às suas demandas, né? E não atenderem de qualquer forma, não. Atenderem com dignidade, com a dignidade que as pessoas merecem, né? E o merecimento aqui é reconhecido não só na alcunha da lei, mas na alcunha da lei maior de todas, né? Nenhuma lei no Brasil pode ir contra a Constituição. Em verdade, a Constituição ela é um paradigma inegável, né? Qualquer lei que se opõe à Constituição, o que ela é, gente? Inconstitucional. Inconstitucional. E a inconstitucionalidade não é admitida na esfera do Brasil, ok? O segundo ponto que se entende é que a saúde é um direito cidadão, né? E nessa condição, se todos têm esse direito, ela é também um dever do Estado. Ou seja, se todos os pais, por um lado, são obrigados a vacinarem seus filhos, né, contra a Covid, contra a malária, contra a dengue, dengue não, que ainda não temos vacina para isso, mas cachumba, rubéola, enfim, né, todas as possíveis condições que podem acometer as pessoas, né, se não vacinar, o Conselho Tutelar, por exemplo, né, pode entrar com recurso, né, os pais podem, inclusive, perder a guarda das crianças, né? E por que é assim? Porque a criança, ela é um ser incapaz, entre aspas, ela não se autotutela. A tutela dela depende do seu o progenitor, né, do seu responsável, né? E se o seu responsável não o leva para vacinar, não oferece a ele o acesso à saúde básica, esse progenitor, esse responsável, ele está se colocando como um obstáculo, né, frente às demandas de saúde, né, frente aos direitos constitucionalmente garantidos às nossas crianças. E eu acho que o ponto talvez mais importante e que evidentemente vai se lastrear tanto no conceito ampliado de saúde, como também no reconhecimento de que a saúde é um direito do cidadão e o dever do Estado, é a instituição do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. O SUS, ele está presente nas 27 unidades da federação, nos 5.500 municípios, né, nos mais de 5.500 municípios do nosso país, dentro de uma lógica descentralizada, né, é uma gestão tripartite, né, ou seja, é uma gestão concorrente, compartilhada. Então aqui você tem governo federal, tem governo estadual e tem governo municipal, né, todo mundo atuando junto, né, todo mundo atuando em diretriz, né, como nós vimos na pandemia de Covid. No momento que o governo federal teve dificuldades em articular uma política nacional, né, nós ainda não temos nós não sabemos se haverá no Brasil um plano nacional de combate à Covid-19, eu espero que tenha, né, porque com a queda do volume da vacinação, é bem provável que nós tenhamos outras ondas mais fortes de Covid, mas no momento em que o governo, entre aspas, federal, entre aspas, fraquejou, os governos estaduais e municipais
estiveram a postos, né? Quantos hospitais de campanha foram construídos no Brasil, prezados? Né? Quantas ações, né? Como o isolamento social, né, o lockdown, não foram articulados, prezados, né, pelos governos locais, né? O Sistema Único de Saúde, ele vai se fundar sob a égide de 4 princípios fundamentais. O primeiro é o da universalidade. E a pergunta que fica é: quem tem direito a ser atendido pelo SUS? E a resposta é: todos. Né? Por isso que nós falamos de universalidade, desde o mais rico ao mais pobre, desde o mais provido de saúde até o menos provido de saúde, todos têm direito a ter acesso à saúde, e não é qualquer saúde não, é saúde de qualidade, né? Além disso, os cuidados eles devem ser integrais, ou seja, como a gente entende que saúde não é só o binômio, né, com a doença, né, ou seja, não é só um estado de ausência de doença, a atenção básica ela deve se dar em todos os escopos, né, em relação à família, à saúde bucal, à saúde mental, à nutrição do indivíduo, o bem-estar, né, o contato dele com outros grupos sociais, né, ou seja, integral, né, não é uma coisa que você vai assistir, são todas as coisas, né? E aqui, como eu bem disse, a gente está baseado na descentralização, né? Ou seja, apesar de ser uma obrigação do governo federal articular as políticas nacionais, né? Como a que ainda nós não temos, infelizmente, né? Que é o Plano Nacional de Combate à Covid-19, mesmo que tivéssemos o plano, é uma gestão compartilhada, concorrente. Então, temos o governo estadual e também governos municipais, né, na linha de frente, com toda a legitimidade, né, para fazer isso. E um último princípio, e que não é menos importante, ao contrário, é mais importante, é a participação da comunidade, é a participação da sociedade. Então, é cada um de nós, senhores, né, de vocês que está me assistindo agora, ao vivo, você que está vendo depois gravado, essa live, né? Você que está estudando um curso de saúde, todos nós temos não só a possibilidade, mas a obrigação, inclusive moral, né, de trabalharmos em prol do SUS, né? De ajudarmos não só a defender, mas a construir, né? O SUS, assim como a reforma sanitária, acabaram por nortear toda a organização da atenção das experiências de diversas regiões do país, né? Volto a dizer, prezados, né? O Brasil é como se fosse uma Europa, né? Como se fosse uma Oceania. São 27 unidades da federação, são 27 estados muito diferentes, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, né? Então, aqui, a reforma sanitária, né, e a instituição do SUS, ela leva em conta principalmente a singularidade da sua região, né? E não é à toa que um dos princípios pétreos, né, do SUS é a questão da descentralização, porque se assim não fosse, imagina eu apenas replicar algo de São Paulo, algo sei lá, do Paraná, no Mato Grosso, ou no Acre, ou em Tocantins. Prezados, são regiões completamente diferentes, são regiões completamente distintas. Não dá aqui para trabalhar com fórmula de bolo, né? Tem que olhar para cada região, né? E é justamente isso que ele vai possibilitar. Então, quando o conceito de atenção primária em saúde aparece, é pelas mãos da OMS, ainda na década de 70, quando aqui, né, eles estavam pensando em diretrizes para os países, né, organizarem os seus sistemas de saúde. E a atenção primária, né, basicamente, ela é o primeiro contato que o indivíduo tem com
o sistema de saúde, né, tem com a atenção em saúde, né, e assim como o SUS, ele é baseado na integralidade, né, ou seja, ele olha não só se o indivíduo ele está ou não doente, ele olha para o bem-estar, ele olha para a nutrição, ele olha para a saúde mental, ele olha para a comunidade, para os laços sociais. A atenção primária também ela está fulgurada dentro desse escopo. A atenção primária não por exemplo, um agente de saúde aparecer no seu bairro e depois nunca mais aparecer. Aparece quando você tem 5 anos, depois quando você tem 52. Não, ela é um tipo de ação longitudinal, né? Ou seja, que vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida, que vai acompanhar a comunidade, que vai acompanhar a sociedade. E a atenção primária em saúde é a conditio sine qua non para nós pensarmos na organização, inclusive, de um sistema público de saúde. A atenção primária à saúde, ela vai se fulgurar em 3 escopos iniciais, né? O primeiro é a orientação familiar. A gente entende que, né, principalmente num país tradicional e pobre, né, como o Brasil, a família, ela é o núcleo central da vida humana, né? É na família onde as oportunidades, né, são traçadas, né? É na família que o indivíduo ele tem o primeiro contato com a cultura dominante. É na família onde o indivíduo ele vai começar a articular os seus interesses, as suas vontades, vai expor também as suas virtudes. Então, nesse sentido, a atenção primária em saúde entende que a partir do momento que você atinge a família, você está atingindo a toda a sociedade, né, de maneira geral, e nesse sentido, cada membro da família, inclusive, vira, né, um potenciador, um potencial disseminador de comportamentos, atitudes positivas em relação à saúde, né? Um exemplo, não quero ser repetitivo, né, mas é muito importante a gente denotar a questão das vacinas, né? O que seria das campanhas de vacinação sem as famílias, né? Aí você pode dizer, mas professor, eu conheço um pai aqui e uma mãe que são negacionistas, que não querem vacinar os filhos, né? Pois é, estão cometendo um crime, né? Porque o direito à saúde, ele é garantido, ele é garantido. Então, se a gente fala de alguma vacinação obrigatória e o pai e a mãe não leva, cabe ao conselho tutelar acionar essas famílias, investigar o que está acontecendo e muitas vezes colocar no jogo, acionar o Ministério Público, né, outras instituições jurídicas competentes para, né, garantir o direito à saúde, né, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, né, que muitas vezes também, né, já não tutelam, né, a própria vida. Além disso, a atenção primária em saúde é muito voltada para a comunidade, né? Ou seja, para os bairros, né? Para os agrupamentos de pessoas, né? Para as comunidades quilombolas, para as aldeias indígenas, para as favelas, né? Para os grandes centros urbanos, para as zonas rurais, né? Perceba, olha de quantos cenários nós falamos aqui brevemente. E um terceiro escopo é a própria competência cultural. Você não permeia um cenário 1, 2, 3, 4 desse que eu falei, sem aqui ter algum tipo de adaptabilidade cultural a essas demandas, né? Porque a cultura, ela influencia, ela determina as ideias, os valores e também as percepções dos sujeitos, né? Ou seja, aqui isso vai até para muito além da lei, né? E volto a dizer o negócio da vacinação, né? Apesar dela ser obrigatória, acredito eu que é muito mais importante o governo trabalhar culturalmente com as pessoas do que coercitivamente, né? É muito mais fácil, muito mais importante e muito mais duradouro o governo buscar conscientizar, persuadir através de uma rota central, né, do que buscar um caminho jurídico, um caminho coercitivo. No Brasil, então, desde a égide da Constituição de 1988, do estabelecimento do SUS e da reforma
a sanitária, se cria a equipe da saúde da família. E o que que é isso, né, você pode me perguntar. É a estratégia prioritária de atenção, né, e ela está incumbida, né, ela vai cortar de maneira transversal toda a reorganização da atenção básica no Brasil, tendo como lastro, tendo como base as diretrizes do SUS, né. Aqui eu acho que merece, eu vou dar uma aproximada nessa imagem, porque eu acho muito bacana, esse o personagem do Zé Gotinha, eu cresci vendo esse personagem, né, esse personagem foi a minha escola, eu tomei vacina, aliás, na minha época nós nos vacinávamos era na escola, que é onde eu acho que a vacinação deve voltar a acontecer, porque se toda criança frequenta a escola, é lá que você vai encontrar ela para vacinar, não é, prezados? E não importa, né, se o pai é negacionista, não quer vacinar, é o direito, né, é um direito inalienável, é um direito inegociável. E essa é uma figura muito interessante, porque ela visa trabalhar a cultura, né. Então, o meu pai já viu o Zé Gotinha, eu já vi o Zé Gotinha, e possivelmente minha filha também vai interagir com esse personagem, a filha dela, os meus netos, né? Isso eu creio que é incrível, né? Uma grande sacada, né? Isso só é possível, né, num país que leva a sério a saúde da família. Então, cada equipe da saúde da família é constituído de pelo menos 4 profissionais, né. Primeiro, um médico e de preferência um médico que tenha especialização, que tenha residência na área de saúde da família, né, na área de prevenção, né, um segundo escopo são os enfermeiros, né, e da mesma forma que é interessante que você tenha um médico especializado em saúde da família, também é interessante que esse enfermeiro também tenha esse tipo de especialização, né. Entra aqui também o técnico ou o auxiliar de enfermagem, fundamental, né, em qualquer tipo de estratégia de ação, e o agente comunitário de saúde, que ao meu ver é a grande ponte, principalmente do ponto de vista cultural, né, principalmente do ponto de vista social. São realidades muito discrepantes as que nós vivemos no Brasil. E o agente comunitário de saúde, ele, como que eu posso dizer? Ele fala, ele é a voz calada da comunidade, né, ele faz o papel de estabelecer uma ponte entre, de um lado, os profissionais de saúde e, do outro, as comunidades, né. Por isso que, a equipe de saúde da família, ele tem que ter ao menos esses 4 profissionais: o médico, de preferência especializado em saúde da família, o enfermeiro, também com especialização no mesmo sentido, de preferência, às vezes não há, e a própria vivência, eu imagino que também forja as pessoas, né? Principalmente da onde você atua, o auxiliar ou o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Aqui vale falar também do núcleo ampliado de saúde da família e também da atenção básica, né, da AB. Então aqui se fala em uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta não só por 4 profissionais, né, por 4 tipos de profissionais, mas por uma larga gama de categorias profissionais de saúde, e que vai complementar as equipes que atuam na atenção básica, né. E se a equipe da saúde da família, você tem o médico especializado em saúde da família, assim como o enfermeiro no mesmo diapasão, o auxiliar, o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde, aqui essa lógica do núcleo ampliado de saúde da família e da atenção básica, ela vai trazer consigo uma equipe multiprofissional muito mais ampla, né. E você pode me perguntar: "Professor, quais são os profissionais que podem se atrelar ao núcleo ampliado de saúde da família e da atenção básica?" São muitos, né, dentre eles o médico acupunturista, o assistente social, e que exerce aqui também um papel
acredito eu, fundamental, né, tanto de atender as demandas das pessoas, como também compreender essas demandas, né? Quem são essas pessoas, onde vivem essas pessoas, quais são as carências dessas pessoas. Muito importante é também o educador físico, né? Aí você pode me perguntar, professor, educador físico? Sim, né? Esporte é saúde, exercício é saúde. E nós sabemos que não só a desnutrição é um grande problema de saúde, mas a obesidade também, o sedentarismo também, né? Perceba, esses profissionais, eles só fazem sentido dentro da lógica do conceito ampliado de saúde, que vai para muito longe apenas do mero binômio saúde e doença, né? Ou seja, saúde não é só não estar doente, né? Saúde é estar se exercitando, saúde é ter assistência social, né? Saúde é estar se nutrindo de maneira correta. Entra aqui também o farmacêutico, um profissional extremamente importante, né? Principalmente num país como o nosso, onde a automedicação já se tornou o modus operandi comum, né? Apesar do risco severo envolvido nesse tipo de prática deletéria. O farmacêutico, ele está aqui justamente para evitar isso, para direcionar as pessoas no melhor caminho. O fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, né, condições como o autismo, outros tipos de transtornos globais relacionados ao desenvolvimento. O fonoaudiólogo é um profissional extremamente importante. O médico ginecologista, e a gente sabe, né, a importância da saúde da mulher, né, o obstetra, tão importante, né, de novo, não só na saúde da mulher, mas também do neonato, da criança, né, do bebê que agora nasce, o médico homeopata, o nutricionista, o médico pediatra, né, então perceba, né, o atendimento à pessoa começa antes dela nascer, né, começa no útero, com o pré-natal da mãe, né, com o médico ginecologista, com o obstetra, tendo também assistência, evidentemente, dos outros médicos, dos outros profissionais, né, e vai acompanhando, né, o médico pediatra, ele é fundamental, assim como o psicólogo, né, se nós reconhecemos que saúde é muito mais do que a ausência de doença, a saúde mental não pode ser ignorada. E eu acho que o que a pandemia trouxe de lição para nós é principalmente isso. Nós precisamos cuidar da nossa mente, né? René Descartes, né, já trouxe aquela ideia de que mente e corpo não são a mesma coisa, mas que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Então, um corpo que é saudável com uma mente que não é saudável tende a também não ficar saudável. Por isso que o psicólogo é tão importante. Por isso que o médico psiquiatra é tão importante, atuando em conjunto com o farmacêutico, inclusive. Assim como o terapeuta ocupacional, o médico geriatra para lidar com os idosos, o médico internista, que é aquele médico que vai lidar diretamente na clínica médica, o médico do trabalho, que vai assistir às relações de trabalho, as relações laborais e vai travar estratégias para essas relações serem as mais saudáveis possíveis. O médico veterinário, o profissional com formação em arte e educação, ou seja, o arte educador, e também o profissional de saúde sanitarista, né? Veja a gama de profissionais que nós estamos falando, né? E alguns podem falar, professor, mas não é exagero, né? Não tem muita coisa aí. Não, na verdade não. Se a gente está falando dos princípios fundamentais do SUS, não, né? Porque se a gente olhar lá atrás, quais são os princípios determinantes? São 4. A universalidade tem que chegar a todos, a integralidade, e aqui que é o ponto mais importante, o indivíduo ele tem que ser assistido em todas as suas demandas, não só aquelas que, por óbvio, né, vão se correlacionar com a doença, assim como, né, a lógica da descentralização, justamente para a gente pensar em política que de fato atenda a demanda de cada lugar, porque é o gestor local que está na linha de frente,
né, que está com o pé naquele território, que conhece a demanda daquela população, né, que sabe o que precisa e que pode também pleitear a participação da comunidade, né, da sociedade. E aqui, né, já nos aproximando do fim, bom, e antes de avançar para o fim, eu pergunto, prezados, prezadas, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Tá tranquilo até aqui? Se tiverem, prezados, é só perguntar e eu terei o maior prazer de responder, né? Como eu sempre digo, vocês são os protagonistas, né, dessa live, dessa apresentação. Eu sou apenas um mero facilitador, prezados. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, não precisam ficar encabulados nem nada nesse sentido. Apenas me perguntem, ok? Bom, então, se não há dúvidas, vamos aqui falar brevemente para finalizar das unidades básicas de saúde, né, as UBSs, né? Quais são as funções, quais são as atribuições das UBSs? A primeira é a imunização, né? Por isso que é tão importante, né, o Plano Nacional, o PNI, né, o Plano Nacional de Imunização, né? Por isso que é tão importante nós termos as vacinas em dia, e isso é garantido graças às UBSs. É a UBS que oferece o canal objetivo, as salas de vacinação, para nós vacinarmos os nossos idosos, as nossas crianças e também a nós mesmos, né, que estamos em idade profissional. Além disso, as UBS oferecem cuidados em enfermagem, né, como, por exemplo, curativos, aferição da pressão arterial, que é tão importante, da glicemia, coleta para exames laboratoriais, né, como de sangue, de urina, de fezes, exame genético, dispensão e também administração de medicamento. É por isso que a gente tem a figura também do farmacêutico, entende? Já que a OBS oferece medicamento, a gente tem que ter também esse profissional, né, tão importante, né, tão fundamental na nossa sociedade, né? Além disso, vale chamar a atenção aqui também para as ações locais de vigilância epidemiológica, né, que vão incluir o quê? Por exemplo, visitas domiciliares, né? Muito provavelmente você, meu aluno, você, minha aluna, já recebeu aqui a visita dos agentes de saúde. E, prezados, esses indivíduos, acredito eu, são literais heróis. Então, recebam os agentes de saúde, né? Sejam gentis com eles, né? Porque eles estão, na verdade, prestando aqui um serviço incomensurável, né, em seu valor, né? Grupos educativos e também atendimentos tanto individuais como também compartilhados por vários profissionais, né? Porque, volto a dizer, a questão da integralidade, o indivíduo ele tem que ser atendido em todas as suas demandas, né? Na nossa primeira aula a gente trouxe muito bem, né? O indivíduo ele é biológico, psíquico, ou seja, ele tem uma vida psíquica e também social. E ele tem que ser atendido em todos esses escopos. Se algum desses escopos estiver fragilizado, esse indivíduo também está fragilizado. O direito à saúde dele não vai estar sendo atendido em sua totalidade, né? E para isso nós precisamos de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, né? Aliás, toda essa gama de profissionais que nós falamos aqui, né? O médico homeopato, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o assistente social, o educador físico, é tão importante, o obstetra, e o médico ginecologista, né, pensando tanto na saúde da mulher como no pré-natal e da criança, né? Quantas doenças a gente não consegue evitar, né? Condições ruins, né? Com o pré-natal adequado. O médico internista, né? Dentro da clínica médica, o médico do trabalho, todos esses, né? Profissionais fundamentais. Prezados, né, chegamos assim, né, ao término dessa apresentação. Como não tivemos, né, muitas dúvidas, né, como não tivemos muitos questionamentos dos senhores, acabamos indo rápido, né, nessa apresentação. Mas reitero, né, às vezes
enfim, eu já fui aluno também até hoje, eu sou estudante também, não só professor. Às vezes nós temos vergonha de perguntar, nós ficamos acanhados, né? A gente tem medo de errar, medo de ser avaliado. Prezados, esse é o momento de errar, esse é o momento de tirar dúvida, né? Esse é o momento que nós temos para trocar entre aspas aqui, figurinha, né? Trocar ideias, né? Enfim. Então, enfim, quem não quiser tirar as dúvidas nesse encontro, eu entendo, tudo bem, mas, né, peço que tomem nota dessas dúvidas, né, e tragam na próxima aula, tragam no nosso próximo encontro, para nós dialogarmos mais. É através do diálogo que a gente vai chegar à melhor consonância, né, do que fazer, né, principalmente para um tema tão difícil, né, quanto a saúde, né? Em suma, né, como nós trouxemos aqui, a saúde, né, mais do que uma ausência de doença, é uma questão integral, né? É uma questão que vai envolver os aspectos sociais, que vai envolver os aspectos econômicos, que vai envolver os aspectos políticos, né? Por isso que a Constituição de 1988 é considerada tão revolucionária, né? Porque ela traz consigo a legitimação dos direitos fundamentais, né? E não só a lógica de que o Estado não pode atentar contra a nossa integridade, contra a nossa dignidade. Isso é indubitável, né? Os direitos de primeira dimensão, né? Tanto em valor quanto em utilidade. Mas vai se legitimar aqui principalmente os direitos de segunda dimensão, né? Os direitos econômicos, culturais e sociais. E a saúde, ela está exatamente dentro desse bojo, né? Ou seja, ela faz parte exatamente desse conjunto. E o conceito que se reverbera no nosso país é o conceito da saúde integral, né? Por isso que a estratégia, de um lado, ela se centra na família, e do outro, ela toma como recurso uma série de profissionais, né? Afinal, não é apenas o médico, não é apenas o enfermeiro, né? Nós temos que ser atendidos por vários profissionais, né? Que vão olhar para as nossas demandas e vão, por assim dizer, traçar a melhor estratégia para nós alcançarmos o bem-estar de maneira integral e maneira universal, né? Considerando que a saúde é um direito de todos. Prezados, prezadas, volto a dizer que foi um grande prazer estar dialogando aqui com vocês hoje. Acredito que nós passamos por temas complicados de se dissertar, mas é através do diálogo através do diálogo, né, como já diria Aristóteles, que nasce a luz. Desejo a todos uma ótima noite, um bom feriado que se aproxima, e desejo também bons estudos. Em breve estaremos juntos novamente em outra live, em outro diálogo. Paz profunda a todos e até a próxima, prezados. Tchau, tchau.